Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de geometria plana e o tema da aula é o estudo do triângulo retângulo. Júlio, o que é um triângulo retângulo? Vou te explicar agora. O triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e dois ângulos agudos. Então, para você definir um triângulo como retângulo, ele precisa necessariamente ter um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e os outros dois ângulos agudos, que são ângulos menores que 90 graus. Então, observe este triângulo ABC, tá bom? Cuidado para você não confundir. A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo são os vértices do triângulo, tá? O A minúsculo é o comprimento do segmento AC, o B minúsculo é o comprimento do segmento AB e o C minúsculo é o comprimento do segmento BC, tá bom? Esse quadradinho com pontinho no meio representa um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Os outros ângulos, o ângulo aqui do vértice A e do vértice C, são ângulos agudos que são menores que 90 graus e o somatório desses ângulos deve ser igual a 180 graus. Então, observe que ele é retângulo porque ele possui aqui a presença do ângulo reto. O segmento A, que representa, tá, o comprimento de AC, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, vou anotar aqui, ó, o segmento A, ele é a hipotenusa. Pessoal, a hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo retângulo. Mas por que ela é o maior lado? Porque ela é oposta ao maior ângulo. Se eu tenho um ângulo de 90 graus e os outros dois são agudos, o ângulo de 90 graus é o maior ângulo do triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é o maior lado porque está oposta ao maior ângulo. O segmento B e o segmento C são os catetos do triângulo retângulo. Então, vou anotar aqui, ó. B e C são os catetos. Beleza. Ok. Aí, vamos lá. Pessoal, o teorema de Pitágoras, guarda isso, somente aplicável em triângulos retângulos, tá? Então, o teorema de Pitágoras somente, vou anotar aqui pequenininho, ó, somente em triângulos retângulos. Então, só se pode aplicar o teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. E eu vou ditar o teorema. Você vai anotar. Anota aí, ó. O que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. De novo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se B e C são catetos, fica assim, ó. A soma dos quadrados dos catetos, então B ao quadrado mais C ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou, se você preferir, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. De novo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí fica assim, ó, ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá bom? Então, tem aqui ó, a primeira representação. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou, tá, é a mesma coisa, tá, o mesmo teorema. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos agora à parte prática, que é justamente o momento que o aluno consegue aprender. Eu tenho este triângulo retângulo. Eu tenho aqui ó, o segmento BC que mede 4 centímetros e eu tenho o segmento AC que mede 5 centímetros. Eu quero determinar a área deste triângulo, tá bom? E você já aprendeu na aula anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você não assistiu a aula anterior, para agora e assiste, o que você aprendeu? Que existe uma fórmula universal para o cálculo da área de qualquer triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, repare que aqui, ó, este cateto, ele é a base. E eu consigo calcular a área assim, ó, a área vai ser a base B vezes a altura H dividido por 2. Então, repare que a base eu já tenho, 4 centímetros. O que me falta para eu poder definir a área deste triângulo? Me falta a altura. E a altura, pessoal, aqui, ó, ela é perpendicular à base. Então, a altura é o segmento AB. Repare que aqui ó, existe um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Por isso que este triângulo é retângulo. Então, eu preciso encontrar essa altura H. Essa altura H, pessoal, é o cateto do triângulo retângulo. Aí eu quero dar esse bizu para vocês. No triângulo retângulo, os catetos sempre representam base e altura. Como é multiplicação, não importa, né?
a sequência, base vezes altura vezes a base vai dar no mesmo. Então, se você possuir os catetos do triângulo retângulo, você consegue definir a área, porque base vezes altura dividido por 2, pensando em triângulo retângulo, nada mais é do que o produto dos catetos dividido por 2. Então, eu preciso encontrar este cateto aqui, que é a altura. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Olha só. Se eu pegar a soma dos quadrados dos catetos, os catetos são h, tá? Que é a altura, e 4. Mas como é que você sabe que eles são os catetos? Porque 5 é a hipotenusa, ó. Ela é o maior lado, ela é oposta ao ângulo reto. Então vai ficar assim, ó. A soma dos quadrados dos catetos, h ao quadrado, mais 4 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Cuidado, né, que às vezes o aluno vacila. 4 ao quadrado e 5 ao quadrado não é 4 vezes 2 e 5 vezes 2. É 4 vezes 4 e 5 vezes 5. Cuidado com isso, tá? Então vai ficar assim, ó. Altura ao quadrado mais 16, que é 4 vezes 4, é igual a 25, que é 5 vezes 5. Ok? Esse 16 aqui ele é positivo. Eu preciso isolar a altura, então eu vou passar ele para o outro lado. Vai ficar o quê, pessoal? Negativo. Então eu vou ter que a altura ao quadrado é igual a 25 menos 16. 25 menos 16 vai dar 9. Então a altura ao quadrado é igual a 9. Neste caso, como só se admite valor positivo, eu calculo a raiz de 9. Eu saio daqui assim, ó. A minha altura vai ser a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, encontrei a minha altura. Então, esse segmento AB, que é a minha altura, eu vou colocar aqui, ó, h igual a 3 centímetros. De repente, se você já está estudando há algum tempo, você vai falar assim, Júlio, eu já sabia que era 3 centímetros. Porque pensando em triângulos pitagóricos, este é o triângulo 3, 4, 5, não é verdade? Sim, é verdade. Mas se você ainda não conhece os triângulos pitagóricos, calma que também vamos estudar ao longo das aulas, tá bom? Beleza. Agora é só substituir, ó. No lugar de h, que é a altura, eu vou colocar 3. Então, eu vou chegar aqui, ó, 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 é 12. Quanto é 12 dividido por 2? 6. Então, aqui eu tenho área de 6 centímetros quadrados, que é o gabarito do nosso exemplo. Se fosse o caso, não é aqui, para definir o perímetro, eu vou até acrescentar essa informação, ó, perímetro P. Então, perímetro P, não é o caso, mas se fosse, é só somar os lados. 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Então, eu tenho aqui um perímetro de 12 centímetros. Júlio, o perímetro sempre é o dobro da área, pensando somente nos números? Não, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. Foi coincidência. Tudo bem? Então, guarda essa informação. Área do triângulo retângulo, produto dos catetos, dividido por 2, já que os catetos sempre vão representar a base e a altura, tá bom? E não se esqueça de estudar triângulos pitagóricos para você ter uma noção, porque isso ajuda bastante. Ainda não vou focar nisso, porque será assunto de outra aula. Combinado? Beleza. Agora vamos aqui, ó, exemplo 2. Também quero encontrar a área. Observe agora que o ângulo reto está aqui. Então, a minha hipotenusa está aqui, ó. 13 é a minha hipotenusa. Eu vou botar aqui, ó, H e P, para representar a minha hipotenusa. Então, aqui, ó, 12 é um dos catetos. Vou chamar aqui de C1, que é o cateto 1. Então, eu preciso encontrar o C2. Ele que eu preciso encontrar, tá? Porque se eu pegar o produto dos catetos, eu divido por 2 e encontro a área do meu triângulo. Ok, então vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Júlio, esse triângulo também é pitagórico? Sim, esse triângulo também é pitagórico. Mas calma, se você não estudou, você vai aprender. Combinado? Beleza. Então vamos lá. Eu tenho aqui os catetos e eu tenho aqui a hipotenusa. Ó. Vou chamar esse cateto 2 aqui, ó, de y. Aí vai ficar assim, ó. A soma dos quadrados dos catetos, y ao quadrado mais 12 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. 3 ao quadrado. Faz o seguinte, pausa. Termina o exercício, daqui a pouquinho você volta para verificar se você acertou. Combinado? Beleza. Certo de que você fez isso, agora vamos corrigir. Ó. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, 169. Vou pegar o 144, vou passar para o outro lado e ele vai ficar o quê? Negativo. Aí eu passo a ter a seguinte situação. Ó. Y ao quadrado é igual a 169 menos 144. Y ao quadrado é igual a 25. 169 menos 144 é 25. Calculo a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, aquele cateto ali, ele mede 5 centímetros. Agora eu consigo definir a área. Como é que a gente encontra a área de um triângulo retângulo? Produto dos catetos dividido por 2. Então, a área, eu vou chamar aqui de A, vai ser 5 vezes 12 dividido por 2. 5, um dos catetos, 12 o outro cateto.
5 vezes 12, 60. 60 dividido por 2 dá 30. Então aqui eu tenho uma área de 30 centímetros quadrados. Se fosse o caso, o perímetro, 5 mais 12 mais 13. Olha só. 5 mais 12, 17, mais 13, 30. Então vou colocar aqui o perímetro P de 30 centímetros. Beleza? Então é isso, pessoal. Encerra a nossa aula por aqui e até uma coincidência, né? Repare que a área e o perímetro aqui ficaram iguais. Isso nem sempre acontece, é apenas uma coincidência, tá? Aqui, ó, nesse exemplo, o perímetro foi o dobro da área pensando apenas nos números, né? Porque aqui é centímetro e aqui centímetros quadrados. E aqui a área e o perímetro bateram em relação a número, né? 30 centímetros quadrados a área e o perímetro também de 30 centímetros, apenas uma coincidência, beleza? Agora sim, encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês estejam curtindo. Comentem para mim o que vocês estão achando. Valeu? Tamo junto. Tchau, até a próxima.